Bom, boa tarde, pessoal. Sei que depois do almoço não é tão fácil, mas espero que o conteúdo que a gente vai apresentar aqui seja interessante para mantê-los acordados. Então, primeiramente, eu sou Eliezer Rezende. Eu trabalho na Red Hat como engenheiro de qualidade. Isso vai completar 3 anos agora, em dezembro. Então, já tem um tempinho. Também eu participo do Castalho Podcast, junto com o Og Maciel, agora também com o Bruno. E vai ter um episódio especial aí da Python Brasil, né, onde a gente entrevistou o pessoal bacana que está por aí. Recomendo vocês darem uma olhada. Depois a gente vai disponibilizar os slides, não se preocupem, a gente vai twittar lá, vai ficar fácil de vocês acharem. Eu tenho bastante participação também no GitHub, porque a maioria dos projetos que nós dois trabalhamos é aberto, né? Então, assim, bastante coisa vai para lá. É basicamente, como engenheiro de qualidade, a gente automatiza testes. Então, depois, quem quiser conversar um pouquinho mais sobre isso, a gente pode conversar. Desde 2008, eu estou aí brincando com Python. Antes era nada profissional. Assim, profissionalmente, podemos dizer que a partir de quando eu entrei na Red Hat, 100% do tempo eu trabalho com Python. Lógico, tem outras tecnologias também envolvidas, mas Python, assim, o dia inteiro, a partir de quando eu entrei lá. Antes era mais, assim, projetos pessoais e outras coisas que eu me envolvia. E também, desde quando eu entrei na Red Hat, que eu trabalho 100% remoto. E é isso aí. Boa tarde, eu sou Bruno Rocha, eu trabalho na Red Hat também junto com o Eliezer como engenheiro de qualidade. Estou lá na Red Hat desde o começo do ano, então estou aprendendo ainda com o Eliezer, né? Um grande mestre aqui de Quality Engineering. Inclusive, a gente pecou em não mandar nenhuma palestra esse ano a respeito do tema, porque é um negócio que não é muito difundido, mas tem uma área muito grande para atuar com Python em Quality Engineering, e é realmente sensacional assim, você escrever teste gostando de escrever teste, isso é muito bom. Tem um blog, brunorocha.org, tem uns tutoriais lá, algum conteúdo que eu compartilho, GitHub também com alguns projetos, ando de bike, gosto de bike, quem gosta de bike aí quiser entrar nos grupos lá do Strava para trocar uma ideia. Trabalho com Python desde 2003, mas profissionalmente mesmo a partir de 2005, 2006 que eu comecei a atuar com Python. E estou trabalhando remotamente 100% desde 2016. Já tive algumas experiências anteriores não tão boas, mas agora estou trabalhando e gostando de trabalhar remoto. Então, essa palestra aqui, ela não tem um conteúdo técnico, né? É um conteúdo bem... Mas vai funcionar num formato assim de bate-papo aqui. A gente vai falar um pouco das experiências que a gente tem, principalmente porque o Eliezer também tem uma experiência aí contratando, né? Lá na Red Hat, alguns são eleitos como peers, né? Então, quando vai ter uma contratação nova, a gente acaba participando do processo seletivo. Então, é meio que passar uma visão. O que o cara do outro lado que está contratando você para trabalhar remotamente, principalmente numa empresa de fora, o que ele está esperando, né, realmente de você, né? Então, antes da gente entrar no tema aí, só queria saber, tem alguém aqui que trabalha remotamente 100%? Ah, bastante gente. Bacana. E quem aqui gostaria de trabalhar 100% remoto do sofá da sua casa? Aí. Uma boa quantidade. Acho que todo mundo, a maioria das pessoas busca isso daí. E tem as partes boas, tem as partes difíceis, né, os desafios, e é mais ou menos o bate-papo aí que a gente vai ter. Primeiramente, essa palestra é opinião pessoal minha do Eliezer, né? Então, a gente trabalha num time que é distribuído em 5 países. Cada um tem uma visão diferente e, obviamente, que essa aqui não é a visão da Red Hat. Essa palestra não foi encomendada pela Red Hat. A gente não está representando a Red Hat. É pessoal, só para deixar claro. Bom, aqui do que a gente pretende aí conversar com vocês, né? Depois... a ideia é que tenha um tempo assim para a gente ter perguntas e tal, mas quem puder também expor um pouco da experiência aí vai enriquecer. Mas a gente vai tentar falar um pouco, né? Porque a gente fala de trabalho remoto, a gente vai dar algumas dicas assim, isso baseado novamente na experiência pessoal que a gente teve no processo de ser contratado, no processo de estar participando de entrevistas assim. Então a gente vai dar algumas dicas assim para poder ajudar aquelas pessoas que estão procurando, né? Conseguir um trabalho remoto. E, novamente, isso é específico do processo que a gente passou, mas acaba que vai ter algumas dicas assim que vocês vão conseguir aproveitar, se não todas, espero que sejam todas. Aí a gente vai passar um pouco, né? Para você ter foco, a gente vai explicar um pouquinho mais o que vem a ser isso.
para você mostrar o seu trabalho de verdade, ou seja, você realmente passar o que realmente você sabe, o que realmente você domina e saber também reconhecer as partes que você tem falha e que poderia melhorar, então isso é bem importante. Outra coisa também é que normalmente, dependendo, se você for procurar trabalhar remotamente para empresas de fora, igual é o caso nosso, uma parte bastante importante é a comunicação. Nesse caso fica um pouquinho mais difícil porque tem diferença de língua, mas a comunicação é bastante importante, não só quando são países diferentes, mas como vocês estão em lugares diferentes, talvez os meios de comunicação não ajudem um pouco, então a gente vai abordar um pouquinho mais. E a gente vai dar algumas dicas assim, você foi contratado, e agora? O que você deve fazer? E aí, espero que a gente tenha bastante espaço aí para perguntas e para a gente enriquecer ainda mais. Bom, essa parte aqui a gente meio que já falou, né? Mas assim, por que a gente veio falar de trabalho remoto? Primeiro, porque a gente está trabalhando 100% do tempo remoto, né? Da minha equipe atual, pessoalmente, eu conheço só o Eliezer e o Renzo. O Renzo não pôde estar aqui hoje porque a esposa dele está grávida, né? E agora ele está com outras prioridades. Mas que eu conheço pessoalmente é só o Eliezer e o Renzo. Pra você ter ideia, todas as outras pessoas a gente nunca se viu. Mesmo o meu chefe, né, o Og, acho que é a galera que conhece ele. Eu conheci ele na internet desde 2005, mas eu nunca vi ele pessoalmente. E a gente tem uma interação assim muito legal, assim, é como se eu conhecesse ele realmente há muito tempo, mas é só de internet. A gente trabalha com uma equipe distribuída em 5 países e são 4 fusos horários diferentes. Então, além de tudo, tem gente da nossa equipe que a gente nunca vê nem online. A gente trabalha assincronamente, mas a gente nunca tem, quase nunca, assim, a possibilidade de estar ao mesmo tempo trabalhando. E aí algumas coisas precisam ser organizadas para que isso daí aconteça, né? Porque um depende do trabalho do outro. E a gente enfrenta alguns desafios, né? Esse é um deles, mas aí os benefícios também são muitos, né? A gente acha que até o trabalho acaba rendendo mais dessa maneira assíncrona, né? Nada melhor do que você poder trabalhar no seu tempo, na sua hora, e simplesmente saber que você tem que entregar algo. Ninguém vai ficar ali toda hora te mandando uma mensagem, perguntando, falando se você terminou, se você não terminou, se você está acordado, se você está dormindo. Isso é muito bom. Essa liberdade, ela traz uma responsabilidade grande, que eu vou entregar com qualidade, mas ao mesmo tempo é satisfatório, né? Bom, continuando, né? Tenha foco. Então, isso aqui entra um pouco na parte onde você está procurando o trabalho remoto. E a importância de ter foco é que, normalmente, as inscrições de vagas, muitas vezes, tem várias coisas ali que necessita que o cara não seja, talvez, além de humano, né? Porque eles precisam de muitas coisas. Mas uma coisa que é bastante importante é você ter foco. Falar assim, eu quero trabalhar, por exemplo, com Python, então você deve focar em empresas que requerem Python para que você trabalhe. Eu quero trabalhar, por exemplo, na equipe de qualidade, eu quero trabalhar como developer, eu quero trabalhar como a parte de administração de sistema. Então, a primeira etapa seria você encontrar a vaga que vai te agradar mais em estar trabalhando um pouco a tecnologia ou talvez no ambiente da empresa. Então, assim, às vezes você está trabalhando com Python, que eu acho que aqui todo mundo gostaria, e se não, está trabalhando hoje, mas se você não tem um ambiente de empresa tão legal, acaba que as duas coisas assim não conseguem caminhar. Então, a parte de ter foco é que você consiga direcionar. Então, a gente vai apresentar no próximo slide aqui. A gente tem essa lista, né, que foi inclusive criada pela comunidade. Eu não sei se ele está aqui, eu acho que não, né? Não. Então, e ali tem uma grande lista assim, de empresas que têm vagas em aberto, né, para que você possa se candidatar. Então, isso aí acaba ajudando. O pessoal perguntava, né, onde eu consigo encontrar. Então, isso aqui é uma boa fonte de referência assim, para vocês olharem. E outra coisa também que é bastante importante, eu acho que isso também é um dos objetivos aqui da conferência, é que você faça amizade, que você conheça mais pessoas, porque isso também, primeiro, que te ajuda a saber de novas oportunidades, segundo, que você cria também uma amizade, que eu acho que todo mundo aqui que conversa e acaba conhecendo assim, acaba levando uma amizade nova ou várias amizades novas para casa depois. E uma coisa que as empresas valorizam muito é a indicação.
porque normalmente o funcionário, a empresa já deposita uma confiança em cima dele, porque ele já está lá talvez há vários anos, então a opinião dele realmente vale. E invista no que é isso, não tem nada de errado você fazer isso. Na verdade, as pessoas que têm uma posição já na empresa querem que outras pessoas tão boas quanto, então melhores que ele, seja colegas de trabalho, para que enriqueça o time, que tenha também, melhore o ambiente, melhore a parte técnica também. Então isso é bastante importante e não tem problema nenhum em se fazer isso. Na hora de procurar uma vaga assim, de trabalho remoto, é importante pesquisar as empresas que costumam oferecer esse tipo de trabalho, mas nem tanto se atentar quais são as vagas que estão abertas, porque a gente sabe que tem um turnover muito grande na nossa área. Então, por exemplo, no nosso time mesmo, eu entrei há pouco tempo e já teve 2 pessoas que saíram e teve que contratar gente nova. Então é inevitável que a gente está saindo, entrando em empresa, então as vagas elas vão surgir. Não é porque, por exemplo, digamos que alguém aqui tem vontade de trabalhar numa empresa X, sei lá, que costuma contratar remoto, e agora não tem vaga aberta, né? Então, um erro comum é você falar assim, bom, eu queria trabalhar lá na Red Hat, na Amazon, na Microsoft, sei lá, na onde for, você entra lá e fala assim, poxa, não tem vaga aberta para trabalho remoto. E aí você não se preocupa mais com aquilo. Aí passa 2, 3 meses, aparece uma vaga lá, e você não está preparado para ela. Né? Então, o que é interessante você fazer? Essa vem da parte de ter foco. Identifica onde você quer trabalhar. Né? Não tem erro. Identifica, eu quero atuar como DevOps ou como programador, engenheiro de teste na empresa X. Pesquisa, você consegue facilmente olhar histórico de vagas que já foram publicadas, ver o que aquela empresa usa. E aí você se prepara. Né? Independente da vaga estar aberta ou não, você nunca perde. Se você se preparar para uma vaga, pode ser que você encontre em outra empresa similar. Então esse é o segredo principal. Aliás, não tem segredo, né? Esse é o caminho, é o jeito. Você se preparar para o básico. Ou seja, você chegar lá e ver, olha, o pessoal da Red Hat lá está usando Jenkins, está usando Python, está escrevendo teste unitário. Então, mesmo que não tenha uma vaga agora no meu time, no momento não tem, mas quem quiser, tiver a fim de entrar num time de qualidade, por exemplo, da Red Hat, começa a se aprofundar em Jenkins, integração contínua, testes unitários, Python, né? E aí você vai estar preparado. Daqui a alguns meses a gente pode abrir uma vaga e aí você vai estar adiantado. Né? Então, o custo de se preparar é muito baixo, né? Hoje em dia, com a comunidade, com a internet. Só exige dedicar tempo. Então, você não precisa sair do seu emprego atual, você não precisa, de repente, não aceitar uma outra vaga, mas você tem que ter um foco, você tem que ter uma visão de onde você quer, qual é a vaga que você quer ocupar. Isso vai um pouco do lado pessoal. Eu fui entrevistado pela Red Hat pela primeira vez em 2014. Aí eu fiz a primeira entrevista. Por várias questões não rolou, não deu certo. Né? Então foram 2 entrevistas. Uma para uma vaga, que é a que eu estou hoje. Uma para uma outra vaga mais na área de nuvem, né, na parte do OpenStack. Na parte do OpenStack eu não tinha experiência, então foi um entrave técnico, eu não estava preparado para aquilo, para aquela vaga naquele momento. Na vaga que eu estou hoje, na época, não estava valendo a pena para mim. Então eu falei, olha, agora não quero. Só que foram 2 anos antes. Eu continuei acompanhando a empresa, porque eu queria trabalhar lá. Então eu continuei acompanhando, vendo o que eles faziam, quais ferramentas eles usavam para me preparar. E aí surgiu a oportunidade, 2 anos depois, chegaram para mim e falaram, e aí, você está preparado, você quer? E aí deu certo. Né? Então, essa coisa de escolher onde você quer, ter o foco, é importante. Não adianta você pegar hoje, abrir ali uma lista de vagas e falar assim, eu vou mandar currículo para todas essas, que você não vai conseguir se preparar para todas, entendeu? Algumas têm algumas peculiaridades, algumas diferenças. Então, essa é uma dica assim, importantíssima. Já fala assim desde já, eu quero trabalhar na empresa X e começa a se preparar. Uma hora vai surgir uma vaga, e se não surgir lá, vai surgir em outra, você vai ser um profissional com mais conhecimento. Eu acho que a questão também não só... o principal detalhe é você estar preparado para quando a oportunidade aparecer, porque a oportunidade sempre tem, até teve um tempo atrás que apareceu aí na internet, o pessoal falando se tinha vagas de Python e tal, então foi outra mobilização também que várias empresas e sempre tem na lista de discussão. Então a questão, o maior detalhe é você realmente estar preparado quando a oportunidade aparece. Então o grande detalhe é quando as 2 coisas se encontram e é realmente quando vai dar certo. Essa aqui é uma parte importante, que é mostrar o seu trabalho de verdade. Né? Então, pode até passar para o próximo aí. A gente não vai citar nomes, obviamente.
Mas assim, é importante você mostrar o seu trabalho de verdade e não cair na tentação de mentir nunca. Isso nunca vai dar certo, nunca, não tem jeito. Então não adianta você falar no seu currículo que você conhece coisa X ou Y, ou que você tem 20 anos de experiência com Docker, por exemplo, né? Imagina. Que não vai funcionar. A pessoa que está te contratando, ela está na melhor intenção. Ela quer contratar alguém, ela quer preencher uma vaga. Então ela não é seu inimigo. Ele é seu amigo, ele está feliz porque você chegou ali e se submeteu àquela entrevista, né? Então o cara quer ter um bom relacionamento. E o cara, ele é crítico, ele sabe, ele vai notar se você estiver enganando, se você estiver mentindo, mesmo que seja uma coisa mínima. E na maioria das vezes, os mínimos detalhes vão fazer a diferença, né? Então, você pode achar que não, mas aquela resposta que você deu lá no Stack Overflow, o cara pesquisou seu nome e ele viu, entendeu? Isso vai contar ponto para você. Você ajudou lá no Stack Overflow, respondeu 10 perguntas lá. Às vezes a pessoa fala, não participo muito porque isso aí não vale. O GitHub, mas vale. Principalmente nas empresas que estão mais ligadas no open source. Pode ser que não tenha um peso tão grande acima de tudo, mas no final ali, na hora de desempatar os candidatos, eu estou com 10 candidatos bons. Eu começo a pesquisar, eu vou chegar no GitHub, eu vou chegar no Stack Overflow, eu vi uma resposta legal que você deu, eu vou falar, bom, esse cara que eu quero ter na minha equipe, né? Então, participar da comunidade e mostrar o seu trabalho de verdade, com qualquer forma que seja, é importante. Mas o principal, não minta, né? Não faça nada para tentar elevar aquilo que você não tem, né? Que eu acho que isso aí é um erro que fica difícil de consertar depois. Eu tive a oportunidade de participar do lado, não só para ser contratado, mas também para contratar algumas pessoas, e realmente isso aí faz diferença. E a grande jogada do open source é que se você tem um perfil no GitHub, a pessoa consegue ver o que você realmente fez. Então, assim, o currículo é basicamente vamos dizer assim, um contrato de confiança, ou seja, você fala que você sabe aquilo, a pessoa vai tentar ver se realmente você sabe aquilo. Mas fica muito mais fácil, ainda mais para o entrevistador, quando a pessoa tem contribuições, porque aquilo lá é algo real, é algo concreto, então não é algo abstrato que você precisa conversar com a pessoa, aquilo lá já está feito, já está pronto, é só ela chegar lá e checar. E não necessariamente você precisa contribuir com código. Dependendo se você quer trabalhar na parte de time de documentação, por exemplo, você trabalha em documentação de projetos open source, é outra oportunidade também. Então, tem várias empresas que possuem time de documentação. Então, assim, as possibilidades são enormes e, mais uma vez, você precisa ser realmente sincero com aquilo, porque a questão foi bem o que o Bruno disse, começando uma relação de amizade. Então, eu acho que ninguém aqui vai querer ter uma relação duvidosa com o seu amigo. E aí, se você for o mais sincero possível, você fala, essa tecnologia eu não conheço bastante, mas eu não tenho problema nenhum em aprendê-la. Então, seja realmente honesto e fala, eu não sei isso, mas eu estou disposto a aprender. Isso aí conta. A atitude também é outra coisa que conta bastante. Se você demonstra que você está disposto a aprender, que realmente você assume que conhecer tudo é difícil, cada dia sai uma biblioteca nova, cada dia agora saem linguagens novas, então a tecnologia evolui muito rápido, é muito difícil, normalmente você vai numa área em específica para você tentar acompanhar aquilo, mesmo assim, mesmo focando, às vezes não é tão fácil. Uma outra nota sobre esse negócio de não mentir, é que você não deve mentir não só para quem está te contratando, mas você não deve mentir para você mesmo. Isso eu posso dar outro exemplo real. Eu tentei durante 1 ano, os amigos estão aqui, inclusive, vindo na palestra, trabalhar com Data Science. Eu achei que um dia eu ia poder trabalhar com aquilo. Chegou o momento que eu vi que não era para mim. Ou seja, eu não ia ficar mentindo para mim, eu vou me transformar num Data Scientist. Não é minha área. Eu vou procurar algo que eu me adeque. Então não adianta você ficar dando martelada em coisa, ficar tentando fazer aquilo, que de repente não é o que você quer, não é o que você gosta, só porque é hype, ou só porque tem vaga, entendeu? Não existe essa coisa de não ter vaga. Hoje em dia, a gente sabe que até programador COBOL aí está ganhando mais do que qualquer um aqui. Então, invista naquilo que você realmente gosta e naquilo que você realmente sabe que você vai se desenvolver, né? Não fique, em palavras mais simples, perdendo tempo com algo que você não está se desenvolvendo. Talvez não seja para você. Seja mais fácil você procurar uma área que você seja mais feliz, né? Então, é uma outra dica aí. Aqui a gente já abordou um pouco, né? Mas é aquilo ali que eu falei do open source ali em cima, a comunidade, né? Que é bom você ser mais presente possível na comunidade, seja no evento, organizando o evento,
ou participando. Eu até vou dar um exemplo aqui nesse negócio de comunidade. Eu acabei de falar com ele pelo Facebook e ele falou, não, tudo bem, pode citar meu nome. A galera aqui conhece o Eric, né? Uma grande parte conhece o Eric Hideki, um dos grandes fomentadores aí da comunidade Python lá em São Paulo, que reativou o GruPy. O cara é sensacional, assim, ele realmente se tornou um símbolo da comunidade lá em São Paulo. Só que ele não era programador. Ele era, mas não tinha experiência com back-end, com nada disso. E ele começou a aprender, e ele teve dificuldade no começo para aprender várias coisas, né? Só que o Eric nunca mentiu, ele nunca chegou num palco de um evento e falou assim, eu sou o melhor programador Python, por isso que eu estou aqui, não. Ele sempre chegou lá e falou assim, galera, eu não sei fazer nada, eu não sei programar direito, mas eu estou aprendendo, mas eu estou organizando evento. E aí ele começou a organizar evento, fomentar a comunidade, mesmo sem saber realmente, profissionalmente ser um programador. E o que aconteceu hoje? Ele está trabalhando numa empresa, foi contratado, uma empresa que desenvolve soluções em Python, e ele trabalha lá, conseguiu um emprego, porque ele conseguiu essa vaga, que é part-time remoto, né? Então ele conseguiu um emprego legal. Por que ele conseguiu? Porque ele conseguiu ter notoriedade dentro da comunidade. Isso é importante. Ele mostrou outros valores, além dos valores técnicos, sabe? Ele é um cara que realmente é proativo. Então é uma coisa que vale a pena estar sempre envolvido com a comunidade. Normalmente para a gente que é de tecnologia, aprender uma tecnologia nova não é a parte mais difícil. A parte mais difícil talvez pode ser relacionamento, pode ser comunicação, pode ser outras coisas que não é ligada à tecnologia, porque tecnologia você já gosta muito daquilo, então fica muito fácil. Tudo aquilo que você gosta é muito fácil e natural de você aprender. Então... e aí vale a pena você citar tudo, né? Na hora que você está fazendo uma apresentação para uma vaga remota, você citar qualquer coisa, sei lá na faculdade eu participei de um projetinho onde eu usei para fazer um joguinho, tal tecnologia. Às vezes você acha que não é importante, você fala, não vou colocar aqui, isso aqui não é importante. Mas às vezes aquele detalhe vai te desempatar numa disputa. Quando o cara tiver 2 currículos bons, ele vai falar assim, bom, mas esse aqui lá na faculdade ele já mexeu com esse negócio aqui. Se for realmente uma experiência real, você realmente teve um contato, você sabe do que está, vale a pena qualquer coisa, vale a pena você mencionar de alguma forma, seja no seu perfil do LinkedIn, no seu GitHub, em algum jeito, porque cada detalhe vai contar no final das contas. Ainda mais hoje, que algumas empresas utilizam tecnologia, utilizam machine learning para selecionar os candidatos. Então você pode ter certeza que algum desses pequenos detalhes eles vão te dar um pontinho a mais que você precisava para sair da curva ali na hora de ser selecionado. Então, vale a pena. Mesmo que foi um negocinho besta lá, que você não sente muito orgulho de ter feito aquele código, mas coloca lá que isso vai te dar um ponto, né? Isso é importante. Bom, aqui entra um detalhe que eu acho que todo mundo pergunta, né? Principalmente se você vai procurar uma vaga onde que a empresa necessita que você fale uma língua diferente. E aqui entra... um grande detalhe que até para mim era um misticismo, assim, tipo, eu preciso ser 100% fluente em inglês, que era no caso a língua específica lá. Na verdade não, você precisa pelo menos saber se comunicar e se fazer entendido, porque na hora que você está sendo entrevistado, você está vendendo o que você sabe fazer. Então você precisa que a outra pessoa entenda o seu produto, que no caso é a sua força de trabalho e a sua pessoa também. Você precisa fazer que a pessoa entenda aquilo. Então, se você conhece o suficiente de inglês para que você consiga abordar esses detalhes, isso é o suficiente. As outras coisas, você vai aprendendo naturalmente. Você também não precisa falar sem gaguejar, sem nada. Isso faz parte, não é a língua que você está falando nativamente. E ainda mais aqui no Brasil, que é só português, é muito difícil você ter contato com outras línguas. Por exemplo, lá na Europa, como são vários países com línguas diferentes, é muito mais propício a pessoa falar o inglês, que hoje em dia é a língua universal, né? O pessoal mais fala, porque acaba que se eles andam um pouco, no nosso caso seria sair de um estado para o outro, lá eles estão em outro país diferente, então lá é um ambiente mais propício, por exemplo, mas... E as pessoas que são nativas, eles entendem isso, eles sabem, não é a língua nativa, então assim... o que é mais importante na comunicação é você ter respeito e saber entender, porque se vir alguma pessoa de fora que não sabe falar português, você sabe claramente que não é a língua nativa dela, então da mesma forma que você teria uma paciência, normalmente eles têm essa paciência com vocês. Em alguns casos, vale mais a pena você ser breve e básico.
Tipo, você aprende aquele inglês monossilábico, sabe? Você consegue se comunicar, mas não tenta ir além se você ainda não está confiante. E, às vezes eu vejo pessoas que começam a tentar ter um vocabulário mais rebuscado, mais variado, para tentar, sei lá, de alguma forma impressionar. Isso não é legal, às vezes acaba sendo pior, né? Você pode ter uma pronúncia boa, às vezes você acaba tentando usar um vocabulário mais maior, e aí você não leva em consideração as diferenças de cultura, né? Então, no nosso caso, a gente tem gente na República Tcheca, nos Estados Unidos, na Índia, na Ucrânia. Então, assim, às vezes um jeito de falar muda, e aí você acaba achando que o cara foi mal educado, ou você acaba sendo mal educado, ou falando alguma coisa rude sem saber. Então, você não tem erro se você for básico, se comunicar daquele jeito, the book's on the table. Então, todo mundo vai entender, por mais tosco que pareça, todo mundo vai entender que o livro está lá, entendeu? Você não precisa tentar ir além. E, além disso, o cara que te contrata na nossa área, para uma vaga técnica, ele não está avaliando o seu inglês. A gente tem que parar de ter esse medo de falar assim, eu tenho amigos que eles são ótimos profissionais, trabalham com tecnologias excelentes, mas já chegaram para mim e falaram, o dia que eu melhorar o meu inglês, eu vou me candidatar a uma vaga. Aí você vê, o cara lê livros em inglês, ele até fala nos chats, responde as perguntas, mas tem um pouco de medo de falar, porque tem essa barreira de pensar que o cara que está do outro lado vai julgar o seu inglês, mas ele não vai. Essa é a última coisa que ele vai julgar, se você fala inglês bem ou não. A não ser que você esteja concorrendo a uma vaga comercial, que aí você tem que se comunicar com os clientes, ou uma vaga de gerência, de gestão de pessoas. Mas uma vaga técnica, o inglês é a última coisa que você... Então, se você já tem uma bagagem técnica, o inglês, não se preocupe. Mesmo que você tenha que manter o Google Translate aberto ali do lado, mesmo que você erre a concordância, a gente erra muito, né? Até hoje. Vira e mexe, o nosso chefe, que ele é brasileiro, mas vive há 20 anos lá nos Estados Unidos, ele fala, isso daqui, você falou assim, mas na verdade... Mas numa boa, porque a gente erra o dia inteiro. Mas ninguém está lá julgando a gente por falar inglês errado, né? Então, a gente tem que perder o medo de falar inglês errado, e falar inglês errado, porque é legal falar inglês errado. Uma hora você aprende, entendeu? Uma hora, naturalmente, você vai estar resolvendo aquilo. Mas o importante é se comunicar. E um grande detalhe também é que talvez a pessoa que está te entrevistando também não fala inglês nativo. Então, isso é um caso que acontece, até porque, ainda mais nessa questão da equipe distribuída, né? Às vezes a língua nativa daquela pessoa não é o inglês, igual foi o meu caso das entrevistas que eu participei. A gente estava falando inglês, porém, inglês não é minha língua nativa. Então, às vezes acontece certas dificuldades, porque já não é a do entrevistado e não era a minha, mas é questão, você tentar ser o mais breve possível, não tentar ficar inventando. E outra coisa, quanto mais direto você é, mais coisas você consegue expor sobre você, sobre o seu trabalho. Então, você ganha tempo, na verdade, para poder abordar outros assuntos. E aí, essa dica aí é ótima. Se você não criou o Linux e o Git, seja comportado, seja educado. O único cara que tem o direito de ser mal educado é esse aí. Então, ter atitudes assim, sempre bastante humildes, por mais que você seja um cara muito experiente, que você domine uma tecnologia, as pessoas vão chegar para você, vão fazer perguntas que às vezes para você parece que são coisas bobas, né? Que são coisas bestas, assim. Às vezes você está de saco cheio já, você não quer ficar respondendo aquilo. Mas e principalmente quando tem pessoas de outra língua, de outra cultura, você tem que tentar ser o mais humilde e educado possível para você não parecer um cara rude que nem esse aí. Que apesar de rude, né, só ele pode fazer isso daí. Se a gente faz, né, a gente já está descreditado. Então essa é uma dica. E outra coisa também é a questão que o Bruno comentou de diferenças culturais, né? Então, às vezes, fora do país, o pessoal realmente é mais direto. A gente, brasileiro, normalmente tem um pouco de calor humano ali envolvido sempre na comunicação. Mas isso, a primeira coisa, sempre assuma que a pessoa está na melhor das intenções, porque realmente é isso. Ela quer te contratar, porque ela precisa de alguém para trabalhar lá e você também quer ser contratado. Então, por aí você já vê que o principal, o início da comunicação assuma sempre boas intenções. Bom, depois que você é contratado, né, passou nesse dilema todo aí, conseguiu a oportunidade. A gente vai dar uma acelerada porque a gente tem acho que só 5 minutos, né? 4 minutos. 3, então vamos lá. Bom, então um pouquinho de home office, né? O que o pessoal pensa, o que o chefe pensa, o que os clientes pensam como a gente trabalha, o que os amigos pensam. Essa parte é boa, mas infelizmente não é assim. Os colegas do trabalho, o que a namorada ou a esposa espera, que é você estar em casa,
e realmente como a gente trabalha. Bom, assim, as dicas todas valem, você tem que ser educado, você tem que tentar ser breve, básico, fazer o mínimo, mas com qualidade. Só que trabalhar em casa é um desafio para quem está acostumado com a rotina. Querendo ou não, chega uma hora que você vai sair, automaticamente, é do ser humano, você sair da linha, sabe? Por mais que você tente estabelecer uma rotina ali, todo dia, na primeira semana você vai acordar no horário certo, vai trocar de camisa, você vai até passar um perfuminho e sentar lá no computador, né? Então isso vai acontecer, mas o natural é que a gente vai demandando, né, aos poucos, a gente vai indo para aquela coisa de tipo, acordei, puxei o notebook aqui do lado e tô lá, já tô na reunião, sabe? Você fala, não liguei minha câmera hoje porque está com problema, mas você está lá na reunião. Então assim, isso é bom às vezes você realmente precisa, você não está bem, você não dormiu bem, você quer ficar ali. Só que você não pode deixar que isso seja o seu trabalho. O seu trabalho não pode ser essa coisa meio desleixada, porque uma hora você vai cansar do próprio esquema de trabalho. Então você tem que tentar manter uma rotina, uma organização. Eu sei que é muito difícil, mas você precisa estabelecer alguns rituais do tipo, a hora que eu estou ali eu estou trabalhando, a hora que eu não estou, eu estou fazendo outra coisa, tentar ter uma apresentação mínima, mesmo que seja só na câmera, né? Aquela coisa, você está de cueca ali, ou você está, sei lá, mas você está com uma camisa aqui, porque as outras pessoas estão te vendo, mas é bom tentar seguir essa... A gente não tem uma receita porque eu acho que não existe, né? Isso é muito pessoal. Por exemplo, no meu caso, eu gosto de sair cedo, fazer alguma atividade física e depois começar a trabalhar. Isso me ajuda a perder aquele negócio, ao sair de casa e, tipo assim, mudar o contexto, né? Então, cada um vai achar a sua fórmula. Isso aqui é muito pessoal e a gente já conversou com bastante pessoas que trabalham, né, com trabalho remoto e cada um tem o seu jeito, a sua forma de se organizar, mas realmente você precisa ter a diferença e, principalmente, se você tem mais pessoas com você na mesma casa, é fazer com que elas entendam. Então, você está no computador lá, você está trabalhando. E as pausas que você faz é pausa de trabalho, não é pausa, por exemplo, para cuidar da casa. Isso aí pode ser, talvez, pausas para te ajudar. Não está rendendo muito, vou dar uma parada aqui meia hora, você vai ali, faz alguma coisa, faz um café. Da mesma forma que você vai tomar um café quando você está na empresa. Então, é bom você ter você tem alguns artefatos, né, para você usar à medida que você precisa se desbloquear. E até para quem está do outro lado, principalmente quem está fazendo a gestão, os seus outros membros do time, é muito importante que você seja organizado. Primeiro, você tem que ser pontual, porque às vezes para o cara lá já é outro horário, já está tarde, ele quer ir embora e está esperando alguma coisa de você. E outra, você tem que ser presente, né? Então, o que é isso? Lógico que você não vai ser um chato, toda hora você vai ficar chamando todo mundo lá no chat, mas você tem que ser presente. Como você está remoto, é muito fácil você sumir. Você pegar uma tarefa grande assim e ninguém ouvir falar de você até o dia que vão te cobrar. Mas isso dá uma impressão muito ruim para quem está do outro lado. Se você está sendo líder de uma equipe e você tem as pessoas ali e de repente você dá uma tarefa para alguém, aquele cara some, sabe? Ele vai aparecer só depois de 3 dias. Isso não é legal. Então você tem que dar um jeito de ser presente. Ou seja, manda uma mensagem, fala que está tudo bem, participa das coisas, porque você não está ali cara a cara. Então a pessoa ela quer ver realmente o que você está fazendo, onde você está. Então essa é uma dica importante. E também não assumir tarefa demais. No home office, principalmente, a gente é monotask, mas com task kill, né? Então você faz uma coisa de cada vez, você pode ter uma fila, mas não deixa ela crescer, porque senão você não vai ter como expressar corretamente para os outros que você está sobrecarregado, e aí você pode acabar passando por uma imagem ruim. Então tentar fazer só aquilo realmente que você suporta fazer, não tem nada de errado com isso, né? Acho que a gente está estourando o tempo já, né? Já está acabando também. Bom, aqui tem bastante vaga aberta lá. 30% das vagas que estão abertas hoje são para trabalho remoto. Então, a Red Hat é um outro lugar também que vocês podem tentar achar a vaga que vocês querem. E gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta. Antes disso, eu só vou falar uma coisa rápida. Tem gente que acha que a Red Hat é só Linux, né? É só o Red Hat Linux. Mas não é. A Red Hat ela tem vários outros produtos para diversas áreas, inclusive para desenvolvimento mobile. Então tem muita área na Red Hat. Pra você ter ideia, a gente está batendo quase 10 mil pessoas, né, agora, na empresa toda. Então não é uma empresa só de Linux. Tem vaga para front-end, para back-end, para administração, para documentação. Então tem de tudo lá. Só para deixar claro aí que a galera costuma perguntar. E agora sim, quem tiver pergunta. Primeiro eu gostaria de fazer uma contribuição. Até uma coisa que acho que é muito bom lá na empresa onde trabalho, a gente trabalha com home office, nós estamos em São Paulo e o pessoal em Campinas,
e a gente se encontra para reuniões de sprint, né? É realmente isso, cada um tem uma rotina de trabalho, tem um horário diferenciado, porém a gente tem a obrigatoriedade, isso é um processo nosso, às 14 horas todo mundo pronto para o hangout de um daily meeting, onde todo mundo fala o que está fazendo no dia, e isso ajuda muito. Para você ajudar as pessoas, a gente não estende muito, geralmente é 30 minutos no máximo, também não tomar muito tempo, mas pelo menos para a gente se coordenar. Porque quando você vê todo mundo no daily meeting, aí você sabe, pô, aquele cara não sumiu. Isso ajuda muito. A gente faz também, mas é com menos frequência. Obrigado. Meu nome é Ricardo, eu trabalho, só complementando também, eu trabalho de casa já faz uns 8 anos aproximadamente, trabalhei na Canônico por mais de 5 anos, trabalho ali na área atualmente, e eu já estive do outro lado também buscando contratar muita gente para trabalho remoto, que a maioria das vezes são trabalhos remotos, e o que você disse eu compartilho bastante assim mesmo, eu acho que, como você disse, assim, vocês precisam ser conhecidos de uma forma ou outra, seja através de pessoas, seja através de projetos, assim, porque, por exemplo, quando eu contratava na Canônico, era comum eu contratar pessoas da comunidade, pessoas que já estavam ali, mesmo que não contribuíam necessariamente, mas já estavam ali pentelhando, digamos assim, todo dia, estavam interessados, sabe, estava querendo crescer, estava querendo desenvolver, estava mostrando interesse. Então, isso foi uma coisa bem boa. Assim. E outra, porque, em geral, o principal fator de trabalhar remoto é que você tem que confiar nas pessoas, porque você não tem ninguém lá que está vendo o que o cara está fazendo, se está no Facebook ou não, ninguém se importa com isso. Você tem que confiar nas pessoas que elas vão fazer realmente o que elas estão propostas a fazer. Assim. Então, tanto por questão de contribuição de projetos ou por conhecer pessoas e por indicação de pessoas, funciona muito bem. Assim. Então, a maioria das vezes, a gente contrata por uma simples recomendação de alguém que a gente já confia, que já trabalha remotamente. Então, isso é muito importante. E outra coisa toma cuidado com o que você publica na internet, principalmente se for público. Eu vejo hoje, sabe, meu irmão menorzinho assim, e outras pessoas mais novas, sabe, que publicam toda a vida, sabe, a jornada inteira. E se eu, na minha idade, quando eu era adolescente, digamos assim, se eu fizesse a mesma coisa, eu ia estar, sabe, porque as pessoas mudam ao longo do tempo. Então, tome cuidado mesmo com o que você publica, porque as pessoas vão procurar. A primeira coisa que eu faço não é nem o currículo da pessoa. Vou no Google, procuro, vou no GitHub, vejo o que ela está fazendo. E se tem alguma coisa ali que, de certa forma, é duvidosa, alguma coisa assim, isso vai acabar contando. Então, é só contribuição um pouco do meu lado. Obrigado. Pessoal, nosso tempo está estourando, infelizmente. Eu acredito que tanto o Bruno quanto o Eliezer vão estar disponíveis ali depois para conversar. Então, a gente poderia continuar a discussão, que é bem interessante, mas, infelizmente, vamos ter que terminar por aqui. Então, uma salva de palmas aí ao Bruno e ao Eliezer. Obrigado. Último recado, o Avelino tem vaga para trabalhar remoto. Umas 30 vagas, pelo menos, ele tem lá. Em uma das 10 empresas dele. Só falar com ele. Obrigado.